retomar aqui. Então, nós falamos aqui na definição. Tá? Então, para nós é muito importante a gente ter um entendimento, uma compreensão de quem é Deus, porque a gente consegue definir melhor, tá bom? Quem é Deus e consegue entender melhor o trabalhar de Deus. Na página 4 e 5, ainda falando da existência de Deus, nós vamos ver que a crença em Deus, ela é um fenômeno universal. Todos os povos, desde a antiguidade, todos os povos, eles acreditam em algum Deus. Pode não ser o mesmo Deus que nós cremos, mas eles acreditam em Deus, tá? Todos os povos. Então, todos eles manifestaram em algum momento da sua história, e ainda manifestam, a crença em uma divindade suprema. Esta crença, ela é intuitiva e racional. É uma coisa que está dentro de nós, tá? Porque ela se origina-se na alma das pessoas e desenvolve-se pela observação e pela experiência. Por quê? Vamos ver, hein? Por que essa crença numa divindade, ela é intuitiva? Todo mundo tem. Pode ser o egípcio, o babilônico, o muçulmano, o espírita, o católico. Por quê? O ateu. Tem a ver com a matéria que nós terminamos. Tem a ver mesmo, porque por que ela é intuitiva no ser humano? Para a santidade. Não é isso? Que criou nós para a santidade, mas Nosso espírito. Vocês têm a ver com isso, mas é tipo questão de cultura familiar, uma coisa assim? Nossa criação? Não. Tem a ver com a matéria de antropologia. Por que a crença, hã? Pode falar. Fale, Mocinho. Eu acho que aquela última página do homem espiritual, natural e do homem racional. Por quê? Por que que o homem espiritual, carnal, ele é restaurado? Por quê? Por quê? Vamos lá, tá? É uma criação de Deus. Porque Deus criou ele na sua imagem e semelhança. Aleluia! Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então todo ser humano pode ser daquele povo mais idólatra. Ele crê na divindade, pratica um monte de besteira, mas ele acredita que ele está servindo um Deus, que ele está prestando um culto a Deus. Por quê? Porque intuitivamente, por todo ser humano ser a imagem e semelhança de Deus, ele tem isso de uma forma intuitiva. Todo ser humano, até o ateu, porque o ateu, para provar que Deus não existe, ele precisa primeiro ter na sua mente a concepção de que existe um Deus. Como é que eu vou provar que não existe um Deus se eu não achar que tem Deus? Senão ele não seria ateu, ele teria o culto. Tá? Então, até o ateu. Mas ela é também racional. Por que ela é racional? Porque se intuitivamente ela tem origem na nossa criação como imagem e semelhança de Deus, racionalmente ela vai se desenvolver pelas experiências da vida. Então você pega, por exemplo, quando Josué, capítulo 24, o último capítulo de Josué, ele já está com 110 anos e ele está prestes a morrer. E ele então ele convoca uma reunião com os líderes das tribos, né, os cabeças das tribos, todo o povo convoca, e ele começa a contar para o povo, dizendo o seguinte: hoje aqui nós vamos ter que tomar uma decisão. A decisão, uma boa decisão, ela precisa ser embasada em 3 elementos: futuro, presente e passado. E Josué vai fazer isso. Do versículo 1 ao versículo 13, ele conta para o povo, porque muitos nasceram durante esse período, né? Não saíram lá do Egito. Mas Josué começa a contar a história.
nosso pai, nosso Deus, ele chamou Abraão lá da Ur dos Caldeus, e tirou Abraão lá da idolatria, e também gerou Isaac, Jacó, gerou as 12 tribos, cuidou de nós no deserto. Ele começa a falar o que Deus fez, é o passado. Uma boa decisão precisa considerar o passado. Aí depois, no versículo 14 até o 19, ele começa a falar do presente. Ele começa a dizer o seguinte, ele fala assim: bom, já que agora nós sabemos quem foi Deus, o que Deus fez por nós, agora a gente precisa tomar uma decisão, uma boa decisão baseada em quem está com nós. Se acontecer alguma coisa com a gente, quem é o nosso Salvador? Se acontecer alguma coisa conosco, quem vai nos socorrer? Se acontecer alguma coisa conosco, quem é que tem o poder para nos livrar? Presente. E futuro? O futuro, a decisão, uma boa decisão, ela precisa considerar o futuro. De que forma? Quando nós morrermos, o que será de nós? Para onde eu vou? O que me aguarda? Então, quando a gente toma uma decisão, nós cristãos, a gente precisa, com relação a Deus, tá? A gente precisa sempre considerar o que Deus fez por nós. Por exemplo, eu preciso me lembrar, gente, eu era macumbeiro, eu fazia oferendas lá na porta do cemitério, lá em Guaianazes. Eu era uma pessoa que meu casamento estava já à beira da destruição, de acabar.